Belíssimas apresentações, obrigado, Alessandra, Maria Isabela, achei excelente a forma como vocês abordaram cada um dos temas, e bem didática, bem fácil para a gente continuar nos debates aqui. Eu vou começar com a doutora Alexandra, aproveitando uma questão que eu vi na primeira parte da explanação da Flávia de Santos, sobre dor pélvica. Ela diz que tem cirurgia 4 anos atrás e mantém a dor pélvica mesmo após a cirurgia. Aproveitando, é uma questão que a gente recebeu do Irã, o Patrick e da Aisha, about persistent pain in postoperative period. Aisha will receive the answer in English after all the presentations, ok? Alessandra, você pode começar com a resposta em português mesmo, e depois a Aisha responde. Certo. Eu vou responder aqui em português e depois eu encaminho a resposta em inglês para ele, por e-mail. A gente tem o e-mail dele aqui. Então, como a gente conversou na aula, nós temos vários motivos que podem fazer com que a endometriose, a dor, ela se mantenha após a cirurgia da endometriose. É importante que a gente vai conversar aqui sobre os casos em que, na cirurgia, foram ressecadas todas as lesões de endometriose. Então, visto que você fez a cirurgia, e depois da cirurgia foi revisto o vídeo, foi feito exames e não restam lesões de endometriose, o que pode estar acontecendo? Pode ser que a sua musculatura, ela está contraída, e aí isso é causada de uma maneira secundária à própria endometriose, que ela é capaz de ativar esses músculos, principalmente os músculos que eles ficam na barriga, tá? Que a gente chama de parede abdominal, quanto a musculatura da região lombar e glútea, e também aquela musculatura que fica ao redor do ânus e da vagina. Essa musculatura, ela se contrai, isso é muito frequente em pacientes com dores pélvicas crônicas, por endometriose especialmente, mas também que não são decorrentes de endometriose, também isso pode acontecer. E isso vai ser diagnosticado no seu exame físico, seu tipo de queixa, o tipo de dor, como ela se apresenta, e principalmente na palpação desses músculos, em manobras específicas, para entender se essa dor ela é mais superficial, muscular ou mais profunda. Além da dor muscular, a gente tem os quadros de sensibilização, que as pessoas falam comumente como memória de dor. A sensibilização, como eu expliquei, ela vai ser um problema no nervo, no caminho que transporta a informação de dor da periferia, da pelve, até o cérebro. É como se ele fizesse um curto-circuito e aumentasse a percepção de dor, continuasse com essa informação de dor, mesmo depois da endometriose ter sido ressecada. Esses são os dois principais motivos de dor persistente após a cirurgia de endometriose, e em que as lesões elas foram totalmente ressecadas. Perfeito. Eu acho que, complementando essa pergunta, a gente tem duas Fernandas aqui, uma de São Paulo e uma do Rio de Janeiro, falando justamente sobre a sensibilização central. Então, você sempre vai fazer intervenções para limitar essas dores no centro cirúrgico? É possível controlar a dor central com algum comprimido? E a Fernanda do Rio complementa aqui o que é a sensibilização central, que é um pouco do que você explicou, porque ela ocorre, tem como bloquear? Excelente essas perguntas. Então, o nosso primeiro passo terapêutico, depois do diagnóstico feito, é medicamentoso. Então, a maior parte dos pacientes com sensibilização, elas vão ser controladas com medicação. Só que essas medicações não são analgésicos simples, são medicações para tratar a sensibilização. Em geral, elas vêm da linha de alguns tipos de anticonvulsivante, alguns tipos de antidepressivos. Nós temos agora o cannabis também, que está sendo utilizado para tratamento de dores neuropáticas, de sensibilização. Não é a primeira escolha, mas para pacientes que já utilizaram outras medicações sem resposta, pode ser uma boa opção. Então, é interessante que vocês saibam que essas medicações que a gente vai utilizar nesse momento não são analgésicos simples, não são medicações daqueles tipo que você toma, melhora a dor, passa o efeito, a dor volta. Não, são medicações para tratar a origem do problema e que você tem que tomar durante algum tempo e ele vai tratando aos poucos, o efeito você vai ver a partir de 15, 30,
E muitas vezes essa medicação precisa ser trocada, tem outras opções mais modernas aparecendo, os efeitos colaterais eles têm que ser explicados e discutidos junto com o paciente, porque são medicações que têm efeitos colaterais, mas quando essas medicações elas não surtem efeito, elas não conseguem tratar a sensibilização, existem sim alguns procedimentos que são feitos no centro cirúrgico que eles podem contribuir também para o tratamento da dor. Em geral, a gente vai ter, falar mais, de uma maneira mais abrangente, a infiltração, fenolização do plexo hipogástrico superior, é um procedimento feito no centro cirúrgico para tratamento de dores viscerais e sensibilização, e a neuromodulação, que aí é um procedimento um pouquinho mais invasivo, já destinado para alguns casos mais específicos de dores refratadas. Ótimo, né? Então a gente tem que tentar acabar com a memória da dor, como você começou respondendo, a memória é muito importante e muito inteligente. Achei interessante a Marília quando falou, já escutei você falar outras vezes, Marília, sobre relaxar para urinar, relaxar para evacuar. A gente tem aquela impressão, e a mulher, eu vejo homem também, principalmente os prostáticos, né, acabam querendo ir fazer força para urinar, e é exatamente ao contrário, quando você faz força, contrai o assoalho e não manda, né, a resposta adequada, que é uma micção confortável, né, e a Evilene, desculpa, de São Paulo, faz uma pergunta aqui. Marília, você falou sobre relaxar, mas no pompoarismo aprendemos a contrair, o que fazer então? Achei muito interessante essa para você, Marília. Muito obrigada pela pergunta, Fábio. Bom, Eveline, o pompoarismo ele vem sempre sendo questionado e eu tenho que tomar muito cuidado para responder porque eu não sou a favor do pompoarismo. O pompoarismo ele diz coisas que não existem na anatomia. Ele diz que a vagina tem 3 anéis e na anatomia, até tantas imagens que a gente viu hoje nessa manhã, a gente não tem 3 anéis na vagina. O assoalho pélvico ele é uma camada, são vários músculos, mas que ele contrai num local só. E então ele já diz coisas que não existem. E fala para a gente contrair primeiro, segundo, terceiro anel, e nada mais é do que, como, vamos pegar o exemplo do bíceps, se a gente pegar um halterzinho de 3 quilos, de 5 ou de 7, é o mesmo bíceps que vai fazer o mesmo movimento. Só são cargas e intensidade do músculo para recrutar maiores. Então, pompoarismo não dá para a gente levar muito em consideração. E hoje no Instagram tem várias pessoas até famosas que levantam a bandeira do pompoarismo e eu contraindico de forma absoluta para mulheres que têm endometriose. Porque a gente não pode, como fisioterapeuta, a gente não sai indicando, ó, contrai sua vagina X vezes, tipo, nenhum médico dá nenhum remédio, simplesmente porque olha para sua cara e fala, toma esse remédio tantas vezes por dia, e é assim que funciona. O músculo, como eu falei, o assoalho pélvico, ele é responsável pelo funcionamento da bexiga, do intestino e da parte sexual. Se eu começo a passar um treino para ele, sem saber como ele está, se ele sabe contrair, se ele sabe relaxar, qual é a força dele, isso daí vai atrapalhar muito o funcionamento de bexiga, e se atrapalha o funcionamento de bexiga, atrapalha o funcionamento renal. Então, pessoas que já têm assoalho pélvico contraturado, tenso, dolorido, que isso são investigados na avaliação, não deveriam pensar em pompoarismo. Acho que respondi de forma calma. Talvez seja exatamente o contrário, teria que aprender a relaxar e não a contrair. Um relaxarismo. Seria um relaxarismo, né? Então a gente tem que avaliar isso, por isso que é tão importante a gente lançar a mão das fisioterapeutas, Marília e Isabela aqui presente, ajudam a gente nesse aspecto de não querer fazer um exercício que viu na internet ou qualquer coisa que parece ser leiga, parece uma coisa meio sem muito problema, e você pode não ter talvez um problema para micção e começa a ter um jato intermitente ou um jato cortado, né? A mesma Evilene fez uma pergunta para a Isabela e eu ia perguntar para você de pré-operatório, de preparo e exercício pré-operatório, Isabela, e eu vou fazer a pergunta dela então. Por quantas vezes ao dia devo realizar atividade física? A minha não realização pode acarretar em problemas de dores? Então, no preparo pré-operatório que você falou, os exercícios e a fisioterapia pré-operatória, eu acho que ela complementa aqui um pouquinho o que você já falou, Isabela. Pode falar um pouquinho para a gente? Sim, bom dia, obrigada, Evilene, pela pergunta, pela participação aqui no evento. Então, vai depender muito de cada paciente, da avaliação inicial, como a Marília falou, de quais músculos vão estar comprometidos, de uma avaliação postural, mas
eu costumo orientar as pacientes, quando já estão com uma dor mais controlada, a realizar alguma atividade, tanto de alongamentos, né, possíveis de fazer em casa, respeitando a dor dela, o nível de alongamento, assim como uma caminhada, pensando também na função intestinal, né, e como eu costumo deixar claro, respeitando o nível limiar da dor, porque tem alguns pacientes que chegam, hoje eu fiz uma aula de jump que estava na televisão e fiquei com muita dor, então tem que ir aos poucos, né, a gente faz a fisioterapia pélvica, aqui na aula eu tentei trazer mais alguns recursos que as pacientes podem fazer em casa, mas no consultório a gente tem várias outras opções terapêuticas para melhorar essa dor, para minimizar os sintomas urinários, intestinais e as dores da relação sexual, que é uma queixa bem recorrente. E a partir daí as pacientes vão sendo orientadas a realizar algum exercício em casa à medida que essa dor vai ficando mais controlada, digamos assim, né? Que ela vai entendendo mais, tendo mais consciência desse processo de dor. Essa questão da sensibilização que a doutora Alexandra falou é muito importante. Eu costumo trabalhar também muito essa educação e saúde, as pacientes entenderem o porquê dessa dor, e a partir daí orientar elas a irem fazendo alguns alongamentos em casa, alguns exercícios de caminhada, e a partir do momento que elas vão se sentindo melhor, com menos medo, né, porque muitas dessas pacientes têm a cinesiofobia, têm medo de realizar algum movimento, porque elas acham que qualquer movimento pode gerar mais dor, orientar também a busca por um profissional, educador físico, né, que pode seguir aí no manejo. Vou fazer uma pergunta agora para a Marília, se você puder complementar também, Isabela, é da Andriele Jaqueline, ela é de Chapecó. Achei interessante porque as duas acabaram falando sobre evacuação e ela fala: olá, gostaria de saber sobre quando estou no período menstrual, mesmo tendo vontade, nem sempre consigo evacuar as fezes. Gostaria de saber se pode ser indício de endometriose. Ela relata que a mãe tem endometriose e ela tem 21 anos. Não se focar tanto na endometriose, que eu acho que a gente não tem como responder isso, na verdade, né, Andriele? Mas focar talvez em algumas orientações em relação à evacuação, coisa que a Marília já falou um pouquinho, a Isabela pode complementar para você. Por favor, Marília. A dificuldade de evacuar não necessariamente vai ser endometriose, né? Ela pode ter uma endometriose associada, mas ela pode ter uma contração paradoxal, né? Como a Marília já falou, no lugar dela relaxar a musculatura para evacuar, ela contrai esse músculo e aí fica difícil de expulsar essas fezes. E aí vai ser preciso ela fazer um esforço evacuatório muito grande, pode vir associado com essas fezes mais ensíbalos, né? Que são aquelas fezes mais de carneirinho. E é importante fazer uma avaliação dessa musculatura do assoalho pélvico, da coordenação muscular, né, se ela consegue contrair e se ela consegue relaxar de uma maneira adequada essa musculatura. Marília, quer complementar? Não, e o importante é respeitar essa vontade. Uma das coisas que a gente gosta muito de orientar é o posicionamento correto para evacuação. Então, o ideal é sempre você apoiar os pés num banquinho, mais ou menos da altura de um degrau, pensar em relaxar essa musculatura da vagina e do ânus, e aí por isso que é necessário a avaliação, porque é muito comum, acho que a Isabela também deve pegar a rodo, a quantidade de paciente que a gente fala para relaxar e na hora contrai ou não sabe o que fazer. Mas experimentar soltar, associar a respiração de uma forma calma e tranquila, como a Isabela falou, porque uma respiração adequada, é uma ferramenta para ajudar a relaxar o assoalho pélvico. Então, tem algumas coisas que a gente pode orientar caso a caso, mas o pé apoiado no banquinho é uma orientação bem comum que a gente pode, que ela pode adotar. Até a ingesta hídrica, só um minutinho, até a ingesta hídrica é importante a gente perguntar na avaliação, porque a semana passada eu avaliei uma paciente que ela tomava pouquíssima água, porque ela tinha sintomas urinários associados, tinha constipação e comia muita fibra. Então, ela comia bastante fibra para tentar evacuar, mas não tomava água por conta da urgência, né, da vontade de ir rápido para o banheiro, e aí piorava cada vez mais também a questão da
Evacuação. Evacuação, né, Isabela? Isso que você falou, eu costumo assim, comparar com um cavalo, que ele não é ruminante, ele come só fibra, e se não tomar água e não puser para andar, ele morre de cólica. Então, é um animal que come só fibras, ele não é ruminante, quer dizer, ele não tem o estômago preparado para todas as fibras, ele precisa andar e tomar água. Então, muito boa a sua questão aí, suas orientações. A Liló, de São Paulo, ela agradece as respostas do anterior e faz uma pergunta para a doutora Alexandra sobre a centralização aqui da dor. Então, acho que ficou bastante dúvida nesse aspecto mesmo, Alexandra. Queria saber se existe algum meio de bloquear a dor ou de chegar no cérebro. Outra coisa, chegar no cérebro é a mesma coisa que sensibilização central? Tá, é um assunto mesmo que ele é complexo, né? Muitos médicos também têm esse conceito errado. Então, na verdade, a dor ela vai ser sentida no cérebro, e esse é um mecanismo normal de proteção do nosso corpo. A dor ela serve para nos proteger. Então, quando a gente vai se aproximar de algo quente, a gente sente dor, ou a gente vai pisar em alguma superfície que pode nos machucar, a gente sente aquele estímulo no pé, ou na pelve, ou na mão, e ele vai ser desencadeado em direção ao cérebro. Na hora que ele chega no cérebro, essa dor ela vai ser percebida, você vai entender, aí nesse momento que você vai sentir a dor. E isso é um mecanismo normal. O que acontece de proteção do corpo para que a gente tenha sobrevivência, porque a dor ela serve para isso. O que acontece é que quando a gente tem esse estímulo permanente, contínuo, que acontece nos casos de dores crônicas, esse caminho que leva a dor, o estímulo lá da periferia até o cérebro, ele muda. Os receptores, os neurotransmissores que são responsáveis por essa transmissão do estímulo de dor até o cérebro, eles amplificam esse estímulo, eles amplificam essa condução de dor até o cérebro. Então, você tem o mesmo estímulo originado causando aquele movimento em direção ao cérebro, mas esse caminho que leva esse estímulo, ele vai fazer com que amplifique essa dor. Então, quando ela chega no cérebro, chega maior. E aí, o que se percebe é uma dor muito maior do que a que foi originada. Exatamente. Isso é a sensibilização. E aí, a gente tem a sensibilização periférica e a sensibilização central. O que difere entre as duas? Na sensibilização central, é a parte do caminho que fica no sistema nervoso central, em que acontecem essas mudanças que amplificam a dor. E isso também acontece no nervo periférico. É quando no nervo periférico também acontecem essas mudanças que amplificam a sensação de dor. Então, a sensibilização periférica e central, ela é patológico, é uma mudança que acontece na condução da dor, mas que ela não é normal. O que é normal, a gente ter aquela percepção em direção ao cérebro proporcional ao estímulo que causou. Perfeito, perfeito. Essa eu vou responder, da Elizabeth de Angra dos Reis. No ano passado, eu descobri uma aderência na tuba por histerosalpingografia. Após o exame, desenvolvi peritonite. A suspeita é que havia hidrossalpingite e o contraste empurrou para a cavidade abdominal. Fiz um ultrassom transvaginal, visualizei hidrossalpinge, aderência da tuba esquerda, vários focos de endometriose. Porém, na ressonância, em um lugar no rio, mostrou apenas leve alteração do útero-sacros. O que fazer? 34 anos, com muita dor no período menstrual, desde a primeira menstruação, com 13 anos. Indicação, laparoscopia e FIV pelo radiologista que fez o ultrassom por conta da ressonância. Muitos médicos acham que não é caso de cirurgia, medo de tentar engravidar e ter gravidez ectópica. Então, uma pergunta bem longa, Elizabeth, mas basicamente você está fazendo procedimentos para tentar engravidar, está se preparando para engravidar. Um diagnóstico de obstrução tubária, com a tuba muito machucada, com suspeita de endometriose, tem dor, a indicação talvez seja, sim, a cirurgia, retirar essa tuba que está muito machucada, porque ela pode, sim, atrapalhar a sua gravidez, pode dar mais chance de ectópica. Se a outra tuba ou uma das tubas estiverem boas, deixam ela para você tentar uma gravidez natural, lembrando que o que levou a você ter ectópica de um lado, ter a hidrossalpinge de um lado, pode ser um motivo de tirar a sua tuba que não foi diagnosticada como doente, mas como o Patrick já falou nas aulas dele, e as outras colegas também abordaram,
você tem dor, você tem indicação, você tem esterilidade, você tem indicação de cirurgia. Então, a complementação aqui, de uma forma simplista, é lógico, sem avaliar seu caso, você tem indicação de laparoscopia, provavelmente a indicação vai ser a retirada das suas tubas, e aí, nessa situação, a gravidez através do FIV vai ser a melhor indicação, tá? Então, tentei ser bem simples aqui e bem abrangente nas suas respostas aí. Eu acho que a gente abordou a maior parte das perguntas, foi bem legal, a gente conseguiu abordar não só os questionamentos foram bem semelhantes ao que foi perguntado aqui. Eu acho que a memória da dor é uma coisa muito importante a gente falar sempre. Reabilitação pélvica, que vocês falaram, a gente tem que lembrar que a pelve machucada tem que ser reabilitada. O dor, medo e tensão, que a Isabela falou, também deixo aqui como detalhes. Relaxar é importante, pessoal, para urinar, para ter relação, para evacuação. Patrick, a palavra está contigo. Muito obrigado por tudo aí, viu? Fala, Fábio. Eu que agradeço a todos vocês aí por esse excelente módulo também. Foram palestras incríveis. Eu só queria que a Alexa falasse bem rapidinho, para a gente não discorrer muito, sobre Botox e sobre produção e consumo de cannabis medicinal no Brasil, se é permitido, se não é permitido. Fala bem rapidinho, Alexa. Tá bom. Super interessante esses dois assuntos. Depois, quem mandou as perguntas, a gente não conseguiu responder, a gente vai responder individualmente. O Botox, ele tem basicamente duas ações para dor. Ele é indicado para tratamento de dores neuropáticas localizadas, e o que é mais utilizado no tratamento da pacientes com endometriose ou história de endometriose que continuaram com dores pélvicas, é para relaxamento da musculatura. Então, muitas vezes essa paciente, ela não consegue iniciar a fisioterapia por tanta dor, ou a fisioterapia ela começa e em uma hora ela estabiliza e não consegue avançar. Nesses casos, a gente pode sim utilizar a toxina botulínica, infiltrar nessas musculaturas que elas estão contraturadas e refratárias, não estão evoluindo com o tratamento, ou está até impedindo de iniciar o tratamento fisioterápico. Então, é infiltrado a toxina botulínica guiado por ultrassom nessas musculaturas específicas que estão doentes e contraídas, e a toxina botulínica vai promover um relaxamento dessa musculatura, e a fisioterapia vai ali sim educar a paciente novamente a relaxar e contrair, realinhar essas fibras e desfazer todos esses pontos que a gente chama de pontos gatilhos, que são esses pontos de contração. Eu sempre falo que a infiltração de toxina botulínica, ela tem que ser alinhada com um casamento com a fisioterapia, porque só a infiltração com toxina botulínica não resolve. É a infiltração de toxina botulínica junto com a fisioterapia para que a gente tenha um tratamento com muito mais sucesso. Em relação ao cannabis medicinal, ele pode sim ser utilizado aqui no Brasil. A gente tem a medicação sintética à venda aqui no Brasil, e também a Anvisa pode liberar a importação de cannabis vindo de outro país. Então, isso pode ser feito de duas maneiras. É importante que vocês saibam que o cannabis ele não é a primeira opção terapêutica para tratamento de dores crônicas, nem de dores pélvicas crônicas, mas vem sim se mostrando com uma boa resposta para as dores refratárias. O que eu quero dizer com dores refratárias? As dores que não melhoraram com os tratamentos convencionais, com os tratamentos de primeira linha e de primeira escolha. Perfeito, acho que foi excelente para a gente poder encerrar o bloco aqui. Mais uma vez eu queria agradecer todos vocês. Eu vou pedir mais uns minutinhos bem rápido, a gente vai passar um videozinho, o Bruno vai passar um vídeo agora, e depois do vídeo eu convido todos que participaram do primeiro e do segundo bloco a estarem presentes. Bruno, pode passar. Eu menstruo desde os 11 anos. Sempre falavam que a dor é normal e davam anticoncepcional. Muita cólica, muita dor nas pernas, dor nas costas, muito incômodo, muito inchaço. É uma doença causada por células que se alastram na pelve e no abdômen, formando nódulos e levando à dor e infertilidade. Muitas mulheres ainda lidam no dia a dia com dores
dores incapacitantes, cólicas menstruais muito fortes que impossibilitam ela de ir à escola, de ir ao trabalho, de fazer coisas que elas gostam, de sair com as amigas, né? Isso não é normal. Nós sabemos que só aqui no Brasil nós temos quase 8 milhões de mulheres acometidas por essa doença. É muita gente. Um assistente virtual digital de saúde e que na palma da mão de cada mulher que pode ter acesso a uma mídia digital ou a um smartphone, ela consiga ver e entender mais sobre o que ela sente, sobre as possibilidades de tratamento. Ela vai conseguir encontrar um médico especialista próximo de onde ela está. Ela vai conseguir fazer uma suspeita diagnóstica inicial. Trazer uma plataforma que a gente integre tudo isso, que a gente consiga conversar, trazer informação. Existe um fichário, ou seja, existe um prontuário para que essa mulher acompanhe dia após dia inúmeros aspectos como dor, sangramento e também, por que não, fertilidade. Realmente a gente tem um efeito multiplicador das informações de qualidade voltado diretamente para as portadoras de endometriose. Uma rede assim de médicos que estão lá todos os dias falando sobre isso, incansavelmente. O Endolife é um projeto pioneiro, grandioso, que está começando agora. Foi feito, pensado nas mulheres, por especialistas, para que nós possamos ajudar da melhor forma possível. E a gente consiga conscientizar e fazer com que essas mulheres tenham uma qualidade de vida melhor e que a gente consiga um diagnóstico e um tratamento muito mais precoce. Criando uma ferramenta de auxílio junto com mulheres portadoras de endometriose, voltado efetivamente para melhorar a qualidade de vida dessas mulheres. Ao vivo. Então, encerramos o nosso Vivendo 2021 convidando vocês ao Endolife. Gui, fala um pouquinho, de maneira bem rápida e sucinta. Obrigado, Patrick. Pessoal, o Endolife, na verdade, é uma grande plataforma que vai juntar várias funções, várias ações feitas por médicos, feitos por fisioterapeutas, nutricionistas, para que a gente tenha um aplicativo e esse aplicativo consiga ajudá-las em todo o processo da doença e no futuro a gente pretende até ser uma ferramenta que abrange toda a saúde feminina. A gente está com um programa de lançamento, ele vai ser lançado ainda no meio desse ano, mas até lá nós já estamos movimentando um grupo de Telegram e esse grupo de Telegram ele vai passar todas as informações que foram contidas nesses dias de eventos do Vivendo, só que de forma contínua, com profissionais da melhor qualidade. Todos esses profissionais que estão aqui serão profissionais que terão ativamente participando do grupo do Telegram para a gente ir junto com vocês aprendendo e também desenvolvendo uma ferramenta melhor para que no futuro tudo que acerca a endometriose seja mais fácil acesso e mais fácil conhecimento, tá bom? Eu gostaria de agradecer o Patrick pela oportunidade e todos os colaboradores que também estão ajudando nessa nova iniciativa que é o Endolife. A gente vai postar também no Vivendo, vai marcar lá o perfil do Endolife, lá vocês também vão ter acesso ao Telegram do Endolife, então todos estão mais do que convidados, a gente está super ansioso, super animado com essa plataforma, com esse assistente, para que a gente consiga levar informação de qualidade, sem fake news, e mais uma vez com aquele lema que informação leva a conscientização e essa é a melhor forma de a gente conseguir atingir essas 200 milhões de mulheres no mundo. Gente, mais uma vez eu vou cumprir com o horário, não vou segurar vocês mais tempo aqui, quero agradecer a todos pela presença, foi muito bom estar com vocês, dividir essa manhã com vocês, dividir todos esses dias com todos vocês, só tenho a agradecer, o alcance foi espetacular, muito maior do que a gente imaginava e uma coisa que nos deixa muito feliz com tudo isso. Muito obrigado. O Vivendo 2021 acaba hoje, mas as ações do Vivendo e do Endolife não param nunca. A gente vai continuar sempre levando informação e conscientização. Muito obrigado, gente. Parabéns, Patrick. Parabéns, Bruno. Até mais.